Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos vídeos, que tudo começou com uma conversa com um amigo meu. Dessa conversa eu resolvi gravar uma série de vídeos sobre aí os grandes mestres da espiritualidade, do misticismo, os grandes mestres do esoterismo, pessoas que infelizmente, pelo que eu observo, esses mestres estão se perdendo aí, o conhecimento que o legado que esses mestres deixaram para a humanidade. Eu percebo que, pelo menos a nível de Brasil, mas o Brasil não é referência, o Brasil não é referência para nada. Sou brasileiro, adoro meu país, mas a gente não pode colocar aí a peneira na frente do sol, né? O Brasil não é referência para nada. E a nível de Brasil, esse conhecimento, esse legado desses grandes homens está se perdendo. Na Europa eu observo que não tanto, mas mesmo assim também está se perdendo. Hoje nós vamos falar de um grande mestre, eu me identifico muito com ele, gosto muito dele, aprendi muito com ele. Ele tinha uma mente muito científica, eu aprendi muito com ele, que foi Georgi Ivanovich Gurdjieff. Algumas pessoas pronunciam diferente, Gurdjieff, eu prefiro Gurdjieff, mas tem pessoas que pronunciam de uma forma diferente. Georgi Ivanovich Gurdjieff. Me ajudou muito, aprendi muito com ele, muito com ele. Bem, vamos lá, ele nasceu na Armênia em 1866, nasceu na Armênia em 1866. Gurdjieff foi um buscador. Gurdjieff, ele buscou a iluminação, ele buscou o despertar da consciência dele a vida inteira. Os primeiros 40 anos da vida de Gurdjieff foi de intensa busca. Ele viajou o mundo inteiro, né? Ele viajou todo o Oriente, Índia, Nepal, Tibete. Ele viajou a Grécia, ele viajou o Egito. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre o Egito, né, enfim, depois eu... Mas Gurdjieff viajou o mundo inteiro buscando conhecimento esotérico, místico. Ele frequentou várias escolas, várias correntes esotéricas. Ele estudou muito o sufismo, ele estudou muito o budismo, ele estudou muito o budismo tibetano, ele estudou o zen budismo. Gurdjieff, ele saía coletando informações, conhecimento nas várias correntes, nas várias escolas espiritualistas, e ele foi montando, ele foi somando esse conhecimento das várias escolas e foi formando uma metodologia para ele ensinar no Ocidente. Nós ocidentais nós estamos muito à frente dos orientais com relação à tecnologia. Nós ocidentais, com relação à tecnologia, sempre estivemos na frente, mas com relação a esse conhecimento místico, esotérico, o ocidental sempre esteve muito atrasado. Então, Gurdjieff, ele queria apresentar ao Ocidente uma metodologia que pudesse ser aceita pelos ocidentais. Então ele estudou muito, ele buscou muitas informações, ele praticou muitas técnicas, depois ele foi montando uma metodologia, somando todo esse conhecimento.
que ele aprendeu do sufismo, do budismo tibetano, do zen budismo. Ele foi somando tudo e criou uma metodologia. E aí, em 1912, ele começou a ensinar em Moscou, em 1912. Em 1915, ele se mudou para São Petersburgo e lá ele montou também uma escola e começou a ensinar. E aí surgiu a Revolução Russa anos mais tarde, e em 1917 ou 1918, mais ou menos por aí, ele se mudou para Paris e aí ele fundou o Centro de Desenvolvimento Humano, que ele criou, ele fundou, e aí ele passou a viver lá e ensinar todo o seu conhecimento aos seus discípulos. Gurdjieff sempre foi um mestre, ele era muito severo, Você não suportava ficar próximo de Gurdjieff. Ele não perdia uma oportunidade de criar uma situação para que aquilo que existia de pior em você viesse à tona. Ele era mestre em fazer isso. Ele sempre criava uma situação para o discípulo, para aquilo que o discípulo tinha de pior no inconsciente, aquilo viesse à tona, para que o discípulo tomasse consciência daquilo. Ele criava situações mais vexatórias, mais constrangedoras que você aí que estiver assistindo possa imaginar. Então ele criava situações tão constrangedoras para os discípulos, para eles ficarem com raiva ou com medo. Enfim, ele conseguia trazer à tona, trazer à consciência o que existia de pior no inconsciente dos seus discípulos. Ele era mestre em fazer isso. As técnicas que Gurdjieff usava eram técnicas, do meu ponto de vista, eu nunca faria aquilo. Tinha técnicas que ele usava que o indivíduo poderia morrer. Ele usava técnicas que eu realmente, mas eu entendo o lado dele, eu entendo por que ele fazia isso. Gurdjieff, ele tinha uma preocupação muito grande em escolher os seus discípulos. Ele era extremamente rigoroso com os discípulos que se aproximavam dele. Ele fazia questão de escolher aqueles mais preparados, aqueles mais inteligentes e aqueles que estavam mais ávidos pela verdade. Não era assim, eu quero fazer parte da escola de Gurdjieff, eu quero fazer parte do grupo de desenvolvimento que o Gurdjieff ensina, e eu vou lá e entro, faço uma fichazinha e entro. Não era assim. Ele criava uma série de situações para selecionar aqueles discípulos mais inteligentes e aqueles que estavam realmente prontos para vivenciar o processo. Ele era muito rigoroso. Inclusive ele era conhecido como o despertador de homens, porque ele conseguiu que vários discípulos chegassem ao despertar da consciência, justamente porque ele escolhia a dedo aqueles que estavam mais preparados, aqueles que realmente tinham alguma possibilidade de atingir o despertar da consciência. Então ele foi muito feliz em conseguir realizar vários discípulos a chegar ao despertar da consciência. Então ele ficou muito conhecido no meio como Gurdjieff, o despertador de homens. Está chegando aqui aos 10 minutos, eu vou dar uma parada e a gente continua no próximo vídeo.